Olá pessoal, a Grazi aqui mais uma vez e nesse vídeo nós vamos aprender, como criar um currículo. E desde já eu gostaria de pedir que, se você acha que esse tema é interessante, que você se inscreva no canal para que o canal possa ter a possibilidade de crescer. E nesse caso você também receberá novos vídeos se acionar o sininho para receber as notificações, porque nós falaremos muito sobre candidatura de trabalho, que isso é um tema muito importante nos dias de hoje. Então, o que a gente precisa? O que você precisa? Tem que saber como pôr as ideias em prática, né? Ou seja, as ideias que você tem acerca do seu currículo, tem que saber como organizar ela no currículo em si. E para isso vamos precisar de uma foto para pôr no currículo, uma foto bem apresentável, ela tem que ser adequada, ou seja, tem que ter boa imagem. Você pode ir numa empresa que eles façam fotografias profissionais para currículo, não importa qual é a área. Vamos supor que a pessoa é uma maquiadora, tem que fazer uma boa maquiagem, tem que ter boa iluminação no rosto, se for um cabeleireiro também é a mesma coisa. Se for uma pessoa que trabalha no escritório com uma camisa, uma roupa adequada para pôr ali no currículo. Então, muita gente procura profissionais para fazer isso. Ou a própria pessoa pode fazer com a foto, com a câmera do celular, né, do telemóvel, e desde que tenha uma boa iluminação. Ou pedir outra pessoa para fazer. E pode tirar o fundo da imagem, que fica melhor para ficar em PNG. Vocês podem ver o meu vídeo no Photoshop, que lá vocês veem como é que tira a parte do PNG. O Photoshop tem versão trial na internet, e também dá para instalar gratuitamente no Windows. Vou deixar o link ali embaixo. Então, precisa da foto adequada, precisa dos dados da empresa que você já trabalhou, precisa das funções que você desempenhou nessas empresas e tem que saber descrever o que desempenhou, né? Ou seja, as funções desempenhadas, saber descrever isso. E então, como eu falei anteriormente, se você gosta do tema, continua até o fim, porque às vezes nós queremos pular os vídeos, né, para chegar naquela parte que nós queremos. Muitas vezes eu faço isso, só que para saber direitinho, não pule, porque depois vai ficar perdendo, vai para frente e volta. E isso é um tema bastante complexo a nível de currículo, porque depende da área, né, que nós trabalhamos. Então, alguns podem ser bem simples, outros podem ser bem complicados. Eu vou mostrar para vocês aqui o mostra de 3 currículos. Vou mostrar antes de continuar aqui o PowerPoint. Esse aqui vocês podem verificar que é uma coisa mais complexa, porque é um currículo que tem 3 páginas. Então, aqui é um currículo que já está mais adaptado para uma função assim diferente. Então, tem que detalhar bastante o que fez em cada uma dessas funções. Então, uma pessoa que já fez um mestrado, fez uma licenciatura, então já fez alguns cursos profissionais, como vocês podem ver aqui, só está no outro idioma, mas isso não interessa. Então, tem alguns idiomas. Então, é assim, tem 3 páginas, porque é uma pessoa que já tem alguma experiência profissional, né? Já trabalhou em alguns lugares. Então, esse aqui seria para uma pessoa que tiver mais a nível de alguma experiência profissional, ficaria mais ou menos assim. Não é o que a gente vai fazer, mas só aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui é um currículo de 2 páginas completas, né? Que apesar de não ter feito, tipo assim, a um nível superior, mas tem alguma experiência já, né? Diversificada em vários ramos. Como vocês podem ver aqui, empregado de mesa, que é garçonete no Brasil. Então, a pessoa trabalhou com táxi, auxiliar de viagem, caixa em supermercado, essas coisas, ou seja, também já é um currículo extenso. E a escolaridade, porque já estudou em 2 escolas diferentes, mesmo a nível de ensino fundamental. E aqui um terceiro currículo, e esse eu gostaria de falar com vocês, porque esse aqui é a nível europeu, é um currículo simples, mas na Europa eles usam o Europass. Isso depende, né? Isso não é regra. Algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, usam. Então, aqui é um currículo simples, a pessoa tem algumas experiências profissionais, mas não é muita, como vocês podem ver. O nível de estudo normal e idioma, hobbies, essas coisas, que a gente já vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, são 3 tipos de currículo. A gente vai fazer uma mistura entre esses 3, mas uma coisa totalmente simples, ou seja, com a imagem aqui do lado, as informações aqui à direita
Inclusive, vou usar essa foto aqui porque vocês viram que as 3 imagens estão desfocadas, que é para não ficar mostrado, né? E os nomes estão assim, não tem nome de nada para não ficar expondo as pessoas. Então, vamos usar essa foto como no anterior à esquerda, os dados à direita, e uma coisa completamente simples. Então, fica vendo o vídeo até o final, e como diz um ditado popular sobre isso que eu falei de não ficar mudar, a pressa é inimiga da perfeição, e certamente a pressa é mesmo inimiga da perfeição. Então, vamos informar os amigos, compartilhar também, peço por favor. Então, vamos começar. Abre o teu ficheiro Word. Quem não tiver o ficheiro Word, abre o Google Docs. Eu vou deixar o link aí embaixo, como vocês fazem com o Google Docs, ok? Para não ter que estar a digitar como eu faço na maioria dos vídeos, eu coloquei aqui no Notepad, ou um ficheiro de texto qualquer, o que nós vamos colocar. Eu só vou digitar a primeira linha, que é o teu primeiro nome e o teu último nome, é o teu apelido, né? E aqui vocês vão utilizar a Tab, que está no teclado do vosso computador. Tá T-A-B, que é Tab, com 2 setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Ou simplesmente vocês usam aqui, isso fica ao vosso critério. Mas, nesse caso aqui, eu vou fazer com o Tab do computador, que é porque vai ficar à direita. Nesse caso aqui, seria somente esse nome. Aqui vocês vão colocar o seu e-mail. Eu vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, @gmail.com. Então, esse e-mail de vocês vão ficar mais ou menos até aqui. Ou seja, tem que... eu aqui ia colocar o arroba, mas o teclado estava no outro idioma. Então, aqui fica mais ou menos da forma correta, bem no final da página. Antes disso, eu vou mudar a letra, porque senão depois eu vou ter que configurar isso tudo para cima novamente, como vocês verificaram aqui. Então, fica aqui a parte de cima. Vocês fazem um Enter com o Shift Enter, para o espaçamento não ficar muito grande. E aqui coloca o nome da rua de vocês, o número, e coloca o CEP ou caixa postal, como se diz em Portugal, e a cidade. E depois continua e dá um Tab. E aqui vocês vão colocar, por exemplo, o número de telefone. E eu não sei, eu coloquei um número qualquer. E agora aqui que nós vamos colocar o restante, o que realmente é o currículo. Eu deixei aqui esses exemplos dos tópicos que nós vamos utilizar para um currículo simples. Algumas coisas nós vamos apagar, mas só para a gente verificar aqui as coisas mais simples. Eu, como eu tinha colocado aqui o 14, vou ver se todas estão em 14. Coloquei aqui o tamanho. Vou deixar o Calibri Corp, também pode ser o Times New Roman, o Arial, o que vocês quiserem, fica a vossa escolha. Muita gente usa o Times New Roman, eu gosto de usar, mas vai ficar ao critério de vocês, porque o currículo isso não é tão importante assim, e sim a forma do design, a forma que ele está apresentável. Tira aqui então, remove o espaçamento e coloca um espaçamento normal, né? Então aqui, depois que nós já copiamos a parte que nós vamos precisar, parte importante, vamos então aqui em inserir, forma, e a gente vai fazer aquela linha que vocês viram nos outros currículos. Todos os currículos têm a gente usa como um separatório. Coloca aqui o contorno dela de preto, né, escuro, e agora vamos começar aqui com a informação pessoal. Eu já guardei a mesma foto que nós vimos aqui nesse currículo porque eu coloquei ela em escuro como eu mencionei anteriormente, para resguardar a imagem da pessoa. Então, vamos aqui em inserir, que eu já guardei ela no ambiente de trabalho, no desktop. E vamos buscar essa que está em PNG, que é aquela que eu falei para vocês que fica com o fundo transparente. E como eu disse para vocês, vocês conseguem tirar esse fundo em qualquer imagem que vocês fizerem com o telemóvel de vocês, celular, no Photoshop. É só vocês procurarem o meu outro vídeo que eu vou deixar na descrição, como disse. Então faz a edição da imagem aqui em moldar texto atrás do texto. E por quê? Porque assim vocês já conseguem fazer o drag and drop, ou seja, manipular a imagem na posição que vocês querem. Então, após colocar a imagem aqui, que como eu mencionei, a gente vai deixar ela do lado esquerdo para ficar mais parecido
com os 3 currículos. Vou diminuir aqui o espaçamento. E aqui na parte direita a gente vai colocar os dados, os seus dados pessoais, que eu já coloquei aqui também, para o vídeo não ficar extenso, porque não é essa a intenção, e sim saber como é que se faz, e não ficar editando, escrevendo. Agora sim a gente vai usar aqui em cima o tab do computador e não do teclado. É indiferente, na verdade os dois vai dar igual. Vocês colocam espaçamentos mais ou menos aqui, já está bom. Isso vai ficar como se fosse inserir uma tabela, se vocês verem aqui, tá vendo? Pode inserir uma tabela de 2 linhas e eliminar os separatórios. Eu prefiro assim, isso vai ficar no critério de vocês. Vocês já viram como é que é. As informações principais, nós vamos colocar ela em negrito, ou seja, aqui, negrito, ou Ctrl N do teclado. Vamos deixar esse espaçamento aqui de 2 Enter, para não ficar muito próximo. Tem pessoas que gostam de colocar aqui o nome, o último nome, sobrenome em negrito. Isso fica ao critério de vocês. Eu vou deixar assim, só para vocês verificarem. Se vocês quiserem colocar aqui só na parte dos dados, dos vossos dados pessoais, 1.5, ele já fica mais ou menos ao nível da imagem, para não ficar uma imagem assim tão pequenina. Então, aqui a parte pessoal fica assim e a parte profissional, da experiência profissional. Vou copiar aqui também uma parte que eu já deixei aqui guardada para não ficar extenso, como eu falei. E vou colocar aqui um tabzinho, um espaçamento, de forma que fica mais ou menos como esse. E vou fazer o copy-paste. Esses dois aqui, eu vou fazer como se fosse aquela segunda coluna que eu falei, que é só pegar aqui, nesse caso os dois juntos, e arrastar. E depois que vocês conseguirem tirar a parte do Enter, aqui, só para ficar Deixa eu só colocar aqui o ano que eu tinha esquecido de mencionar para vocês. Obviamente que na experiência profissional vocês têm que dizer de quando a quando. Vamos supor que começou a trabalhar em 2019 e está até 2021 a trabalhar. Vou passar ela aqui para frente, como eu tinha dito antes. E aqui sim eu vou fazer um copy-paste do que eu já fiz, para não ter que ficar sempre fazendo manualmente. Vocês fazem um copy-paste das linhas anteriores e aqui vocês só modificam o que vocês querem. Pode ser aqui, por exemplo, taxista. E aqui vocês vão colocar o que vocês faziam, né? Mas nesse caso, se não precisar, vocês podem simplesmente apagar uma linha. Isso é como vocês quiserem. Aqui está a hotelaria restauração, que é mais coisa lá de Portugal, a forma de escrever. E aqui coloco outra profissão qualquer. Não sei, condutor ou condutor, porque o taxista é condutor de carro, então condutor de bus. Eu, sinceramente, não sei como é que fala no Brasil. Então, aqui vocês colocam, por exemplo, até 2019, a data que vocês trabalharam na empresa. Eu vou fazer aqui datas esporádicas, aleatórias, e aqui tem então a experiência profissional. Tira o espaçamento anterior e da mesma forma que nós colocamos aqui a negrito, vamos também colocar essa parte a negrito. E no ensino ou formação, isso aqui seria nível ensino superior. Se vocês tiverem no ensino superior, é só colocar o nome da escola e dos cursos profissionais, e a escola normal, tudo a mesma coisa. Eu vou copiar aqui o que eu coloquei aqui, que seria simplesmente se fosse, por exemplo, uma escola normal, mas também se for de ensino superior, é só vocês fazerem a mesma coisa. Eu vou colocar aqui que o ensino ou formação foi, por exemplo, de 2005 até 2000 quando é que começou aqui? 2018, que eu escrevi errado, vocês não me disseram, que outras pessoas falarem isso nos vídeos. Então, até 2014, né? Que foi um ano antes, ou pode ter sido até 2015. E aqui, então, coloca da mesma forma que nós fizemos ali em cima. E vamos fazer aqui, então, a mesma coisa de colocar o tab para a linha seguinte. Da mesma forma que nós fizemos aqui, vamos fazer também aqui e aqui.
E a única coisa que vocês vão fazer da diferença aqui é colocar aqui o nome da universidade, que vocês fizeram a licenciatura ou mestrado, e aqui dizer que foi ensino superior, qual foi o curso, né? O ensino fundamental, aqui foi ensino fundamental, seria aqui na escola normal. Ensino fundamental. Aqui, vamos supor que você fez um curso de designer gráfico. Isso é só um exemplo que não tem nada a ver com as experiências profissionais. E aqui você fez um curso de cabeleireiro. E aqui já seria a universidade. Então, é só colocar o que foi que fez e o nome e a localidade. Novamente, como o anterior, a gente coloca aqui a negrito, aqui também a negrito e aqui a negrito. Agora, na parte dos idiomas, vocês colocam, por exemplo, português e dá o tab e põe língua materna. E depois outro, espanhol, bom nível linguístico, algo assim. Vocês olham na internet e em inglês vocês podem pôr, por exemplo, nível fluente. Eu não estou olhando a gramática, então isso vocês fazem da forma que fica melhor a nível de gramática, porque eu aqui nem estou prestando atenção na gramática. E hobbies, eu não sei se eu coloquei aqui, coloquei. Então, coloquei isso aqui que eu só copiei dos outros currículos. Só coloco leitura, atletismo, simplesmente o que vocês gostam de fazer como hobbies, né? Ler essas coisas. Agora, vamos verificar se os espaçamentos estão ok. São 2 espaçamentos daqui para cá e daqui são somente um espaçamento, ou seja, um enter do título, né? Até a data. E 2 de um para o outro. Agora, colocar hobbies aqui também é negrito. E o que nos falta fazer aqui, além de tirar um pouco esse espaçamento também, tá tudo ok, como vocês podem verificar aqui, tem 2 folhas, como só tem 3 níveis, só tem 3 experiências aqui, então não ficou muito grande, mas se vocês colocarem mais aqui, obviamente que isso vai, por exemplo, dar mais do que uma folha, né? Aqui já ficou a experiência profissional na primeira, que seria uma boa ideia, e depois a formação de ensino superior, profissional, escola, hobbies e idiomas na segunda folha. Isso seria mesmo perfeito. Se vocês quiserem adicionar uma página, vocês podem colocar como tem nas aulas anteriores a falar sobre o Word. Vocês escolhem aqui uma coisa simples. Se quiserem colocar como se fosse um rodapé e escrever o nome. Mas se quiser só o número também, eu diria que mais mesmo só assim o número. E diminuir um pouquinho aqui para não ficar muito extenso, porque senão depois toma o espaço dos textos. E o que falta, como eu falei, é colocar exatamente essa linha também na parte de baixo. Então vamos em inserir, formas, a linha. E agora eu vou dar uma diminuída aqui para fazer de forma que fica corretinha. Então, pega aqui desde onde está a informação pessoal e traz ela para cá, até mais ou menos aqui. Se ficou correta, coloca preto como anterior. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, mais ou menos desde onde está o título, formação, ensino de formação, e até mais ou menos o que está na folha anterior. Não vai ficar perfeito, vocês fazem o teu da melhor forma possível, vocês podem ver que ficou mais ou menos aqui alinhado no final, de igual forma. E aqui nós temos um currículo muito simples, com primeiro e último nome, morada, e-mail, telefone. Voltamos a repetir aqui simplesmente pelo fato para ter uma informação do lado da foto, né? Informações pessoais, depois experiência profissional, com datas, nome da empresa, o que foi feito ali, descrever o que foi feito, como eu mostrei para vocês nesse currículo aqui,
como é uma coisa mais extensa. Então, depois do nome depois de colocar qual era a profissão, o nome da empresa, descrever tudo o que foi feito, que aqui nesse caso está dizendo que é na parte de hotelaria, né, restauração. E então tem uma coisa bem elaborada, o tipo de letra, o tamanho da letra, espaçamento, essas coisas todas, o design. Isso aqui, o design, é uma coisa extremamente importante. Tem vários civis padrões, currículos padrões na internet, mas se você pode aprender aqui como é que faz, melhor ainda. E essa forma que eu expliquei aqui para vocês pode ser para qualquer profissão. Pode ser desde um garçom, um taxista, um engenheiro civil ou qualquer outra profissão, digo até mesmo um médico, porque o que importa é o que a pessoa faz. O currículo tem que estar bom, tem que estar bonito, sim. Agora, se for um design gráfico, por exemplo, vai ser uma coisa muito mais elaborada do que isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque o design gráfico, ele tem que mostrar mesmo o que ele faz, que é o designer, né? Agora, para profissões simples, assim, como a minha profissão também, na área de informática, eu mostrei para vocês aqui, esse aqui é o meu currículo, então é uma coisa bem simples, simplesmente aqui tem sobre o que eu faço, os níveis, então isso é uma coisa que foi feito também por profissionais, antes, na época. Então, assim, são coisas muito bem simples. Assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso tenha ajudado vocês e que vocês possam compartilhar com outras pessoas. E pronto. Então, eu peço vocês que façam isso no Word da Microsoft, se não tiverem, que vocês façam então no Word do Google, né? Porque o Google tem o Word grátis, mas aí precisa ter internet, e no caso do Word da Microsoft seria de forma assíncrona. E se inscreve no canal, ative o sininho para vocês receberem os próximos vídeos que nós vamos falar sobre uma carta, né, de candidatura, se vocês forem candidatar. Isso seria mais, vamos supor, uma pessoa que for trabalhar em escritório, essas coisas, é bom ter uma boa apresentação. Então, tem que ter uma carta de candidatura. E carta de candidatura não é só para trabalho, também é para universidades, para cursos universitários. Então, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.